O manto de Turim. Os fiéis acham que esse é o manto mortuário de Jesus Cristo, mas a datação por carbono diz que é uma fraude. Durante décadas, os cientistas não descobriram como a imagem ensanguentada de um homem se formou sobre esse pano. Não é pintura, não é estampa. Não foi criada por nenhuma técnica artística conhecida. Agora uma teoria controversa alega que poderia ser o trabalho de um dos maiores artistas do mundo. O manto de Turim não deve estar numa catedral ou igreja, e sim num museu de ciência. Será que as esperanças mais extraordinárias de todos os tempos seriam obra de Leonardo da Vinci? O manto de Da Vinci. A imagem desbotada e espectral de um homem torturado num lençol de linho. O tecido manchado por sangue e suor. Feridas horríveis cobrem suas costas. Há marcas de perfuração nas mãos e no peito. E um círculo de sangue coroa sua cabeça. Durante séculos, essa relíquia foi considerada a mortalha de Jesus Cristo, a relíquia mais preciosa do cristianismo. Mas como a imagem se formou no manto tem desconcertado os cientistas há décadas. Saiba que, nos últimos 30 anos, devo ter analisado 50 tentativas diferentes de reprodução do manto. Fazer imagens com as mesmas propriedades químicas e físicas, ninguém jamais conseguiu chegar perto. A ciência não conseguiu resolver esse mistério, apesar de centenas de horas de testes. Eles não conseguiram recriar a imagem do manto de Turim. Quem falsificou essa relíquia preciosa era um mestre nessa arte. Um cientista, um anatomista e inventor. Uma das teorias mais controversas diz que o manto é um trabalho de Leonardo da Vinci. Ele criou a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa. Mas teria ele também criado essa relíquia sagrada? Um dos relatos escritos mais antigos sobre o manto foi encontrado na igreja de Liré, em Paris, na França, por volta de 1353. Hoje o manto está lacrado numa câmara de vidro à prova de bala na Catedral de Turim, na Itália, oculto sob esse tecido. Embora não possam vê-lo, milhares de peregrinos ainda se reúnem nessa igreja para orar diante do que acreditam ser a mortalha de Jesus Cristo ensopada com seu sangue sagrado. O manto é feito de linho espinha de peixe. Tem 4 metros e 36 centímetros de comprimento por 1,10 metro de largura. No centro do manto, medindo pouco menos de 4 metros, está a imagem frontal e dorsal do corpo de um homem. Durante séculos, o linho foi tocado por milhares de mãos, queimado em 2 incêndios e ensopado com água. Apesar dos danos, a imagem em si sobreviveu intacta, embora incrivelmente esmaecida. Quando o contraste é aumentado, vê-se claramente a imagem de um homem. Não obstante décadas de pesquisas, a formação dessa imagem ainda permanece um mistério. Porém, há mais coisas por trás do manto do que vemos a olho nu. Há pouco mais de um século, a primeira descoberta importante na pesquisa do manto foi feita através da nova ciência da fotografia. Em 1898, a família Savoy, os donos do manto durante mais de 400 anos, contratou Secondo Pia, um fotógrafo amador, para tirar as primeiras fotografias de sua relíquia sagrada. O que ele descobriu foi totalmente inesperado. Pia deparou-se com um dos maiores mistérios de todos os tempos. Ele abriu os obturadores naquela manhã e, diante dos primeiros negativos do rosto, ele quase deixou cair a placa e escreveu em seu livro que estava diante do rosto do senhor.
Quando o manto é visto como um negativo fotográfico, a imagem detalhada de um homem terrivelmente machucado e coberto de sangue se destaca. A olho nu, parece apenas um grande pedaço de pano com o contorno de um homem nele. Mas se vê-lo no negativo fotográfico, ele adquire vida, é imensamente detalhado. Aparentemente é a imagem de um homem real que foi horrivelmente crucificado. Para os fiéis, a imagem negativa detalhada oferecia mais indícios de que esse era o verdadeiro sudário de Jesus, impregnado com seu sangue sagrado, e prova de que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Em 1978, quase 100 anos após a descoberta de Pia, o projeto de pesquisa do manto de Turim, conhecido como STURP, teve permissão da família Savoy para examinar cientificamente o tecido. Mais de 20 dos maiores cientistas mundiais do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA de Los Alamos e dos laboratórios Sandia chegaram em Turim, na Itália, para começar a análise detalhada do manto e de sua misteriosa imagem. Barry Schwartz era o fotógrafo oficial da equipe. O objetivo básico do STURP era ir a Turim e tentar determinar como a imagem se formou. A equipe tinha cientistas dedicados e alguns eram homens de fé, outros não. Mas aquilo não envolvia religião, apenas ciência. Durante 5 dias e noites, a equipe examinou o manto e sua imagem esmaecida. As propriedades da imagem do manto o tornam muito singular. Acima de tudo, é sutil demais. Quando estamos bem perto do manto de Turim, é quase impossível identificar o que estamos olhando. O objetivo básico do STURP era descobrir se a imagem do manto era uma pintura. Eles analisaram o tecido com raio-x, luz infravermelha e ultravioleta. Retiraram amostras de fibras e coletaram partículas do tecido. Porém, quanto mais testes faziam, mais misteriosa a imagem se tornava. O bom senso indicava que aquilo devia ser uma pintura. Eu achei que chegaria lá, veria a tinta, as pinceladas e voltaria para casa após uma viagem de graça para a Itália. Após olhá-lo bem de perto por 3 ou 4 minutos, percebi que não era uma pintura. O que quer que fosse, seria um projeto bem mais longo do que eu imaginara. A investigação do STURP achou indícios diminutos de tinta no manto, mas numa quantidade tão pequena que era quase invisível. Se todas as partículas de tinta presentes no manto fossem amontoadas, ainda precisaríamos de um microscópio para vê-las. A equipe também descobriu que a imagem só existia na superfície dos fios de linho. Quando qualquer líquido, como tinta, é aplicado ao tecido, ele sempre penetra nas fibras. É um processo conhecido como ação capilar. Mas isso não ocorreu. A imagem não fora pintada. Como a imagem só abrangia as fibras superiores, os cientistas acharam que ela pudesse ter sido queimada no tecido. Para testar a teoria, o grupo analisou o manto com uma câmera ultravioleta. O linho chamuscado fluoresce sob certos tipos de fotografia com luz fluorescente. Quando fotografamos o manto com a fotografia UV, todos os chamuscados floresceram exatamente como esperávamos. A imagem não. Isso porque, e eu digo isso com toda a confiança, o manto não resulta do aquecimento do linho e das áreas da imagem. As marcas chamuscadas feitas pelos 2 incêndios reluziram, mas a imagem do homem não. Isso revelou aos cientistas que a imagem não fora feita pelo calor. Se a imagem no manto não fora feita por calor, tinta ou qualquer pigmento e só existia no topo das fibras, como foi feita? Apesar das centenas de horas de testes, o STURP não descobriu a resposta. O nosso propósito inicial era ir a Turim e determinar como a imagem se formara no tecido, mas apesar disso tudo, não pudemos responder essa questão.
Embora os investigadores não pudessem identificar como a imagem fora feita, eles sabiam que a datação por carbono lhes diria quando o pano fora tecido. Em 1988, o Vaticano permitiu que um pedaço do manto, um quadrado de 10 centímetros, fosse cortado do canto esquerdo. O tecido foi dividido e enviado a 3 laboratórios independentes que fazem datação por carbono, no Arizona, em Zurique, na Suíça, e em Oxford, na Inglaterra. A datação por carbono numa relíquia tão sagrada era algo muito controverso, pois o processo destrói as amostras. 6 meses depois, os resultados foram anunciados. Eles causaram um furor internacional. Os 3 laboratórios chegaram à mesma conclusão. Eles tinham 95% de certeza de que o manto fora feito há mais de 1000 anos após a morte de Jesus, entre 1260 e 1390, o que indicava que o manto de Turim só podia ser uma farsa medieval. Durante décadas, as maiores mentes científicas tentaram recriar a imagem do manto envolvendo corpos de verdade em mortalhas. A antropóloga forense Emily Craig explica que toda vez que tentaram, esbarraram num problema conhecido como distorção óptica. Segundo uma das teorias, o tecido cobria uma pessoa e absorveu o pigmento em toda a sua superfície. Isso não funciona porque as proporções mudam. Se observar esta figura tridimensional, verá que de uma orelha a outra ela tem cerca de 17 centímetros. As proporções estão corretas. Se puser um pedaço de tecido sobre a mesma figura de orelha a orelha e depois medi-lo, verá que tem bem mais de 17 centímetros. Não dá para cobrir um objeto tridimensional com um pedaço de pano e obter proporções corretas. Quando um tecido liso envolve um objeto tridimensional, como uma cabeça humana, a imagem transferida ao pano fica sempre distorcida. As orelhas ficam tão espaçadas que o rosto parece inflado e inumano, bem diferente da imagem do manto. Alguns cientistas argumentam que uma coluna de gás escapou do cadáver e projetou uma imagem sobre o tecido. As partes do corpo mais próximas do pano, como a ponta do nariz, a testa e a barba, deixaram as marcas mais escuras. Essa teoria da projeção poderia explicar como a imagem da parte frontal se formou no manto. Mas e quanto à imagem de seu dorso? As costas do homem deviam estar em contato direto com o pano e todo o seu peso pressionado contra o linho. Isso deveria fazer toda a imagem dorsal parecer um bloco compacto de cor. No entanto, a imagem das costas do homem não é mais escura que a imagem frontal. A imagem do corpo do homem é tão perfeita que parece ter sido criada para exibição. Se isso for verdade, deve ser o trabalho de um falsário extraordinário, um mestre de sua arte. A ideia era fazer parecer que o manto havia coberto o corpo de Jesus. E conseguiram. É brilhante. Mas quem teria a habilidade para criar uma imagem tão convincente de Cristo? Uma imagem tão boa que levou os peritos forenses a achar que era de um homem de verdade. O impostor do manto devia ser um herege. Alguém que não temia forjar o sangue sagrado e redentor de Jesus. Devia entender de anatomia e dispor de uma tecnologia que ludibriaria completamente todo mundo até o século XX. Uma teoria controversa da escritora Lynn Picknett e do historiador Clive Prince argumenta que todas as pistas apontam para Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas que já existiu. Um homem que se recusava a seguir as regras da igreja cristã e cujo estilo de vida ofendia a sociedade. Leonardo não queria criar nada que pudesse ser exposto como
uma pintura, um desenho ou algo tingido no tecido. Queria apresentar algo que parecesse miraculoso. Será que o grande artista e herege arriscou sua vida forjando uma das relíquias religiosas mais importantes de todos os tempos? O manto de Turim é a relíquia mais famosa e misteriosa do mundo e quase certamente uma farsa medieval. Quem fez essa imagem era um artista habilidoso. Mas seria obra de Leonardo da Vinci? Da Vinci nasceu na Itália no século XV. Ele criou algumas das pinturas mais valiosas do mundo, inclusive a Mona Lisa e a Santa Ceia. Leonardo era engenheiro, inventor, anatomista e desbravou nossos conhecimentos sobre ótica. Ele estava na vanguarda da revolução nas artes e na ciência, conhecida como Renascença. Leonardo tinha uma mente extraordinariamente moderna e se via como alguém que estava moldando o futuro. Mas teria habilidade para criar essa imagem realista de um homem torturado e crucificado, usando uma técnica que os cientistas ainda não conseguiram desvendar? O segredo do sucesso de Leonardo estava no uso da observação direta. Da Vinci acreditava que para captar de fato a imagem de um tema, era preciso dissecá-lo. Leonardo queria entender como o corpo humano anda, enxerga e se comporta. Ele pensava, e se eu remover a pele e ver os músculos? Entender o tamanho dos músculos, o local dos músculos e como se movem. No porão úmido de um hospital de Florença, Da Vinci dissecava secretamente os mortos. Ele os desmembrava pedaço após pedaço, enquanto tentava descobrir os segredos mais profundos do corpo humano. Leonardo foi o primeiro artista que fez dissecações em corpos. É incrível. Anteriormente, na Renascença, houve gente interessada no corpo humano, mas ninguém pensou em fazer dissecações. Da Vinci removia os órgãos internos e fazia esboços detalhados de músculos e tecidos. Depois, escrevia uma série de regras sobre a anatomia humana. Ele também criou um sistema de proporções que lhe permitia desenhar o rosto perfeito. Seus experimentos com cadáveres lhe deu um conhecimento incomparável sobre anatomia, bem mais amplo que o de muitos cirurgiões da época. Também lhe deu raro acesso a corpos fraturados e ao sangue, os materiais necessários para criar uma imagem realista de tortura e crucificação igual à do manto. Num de seus cadernos, escrito por volta de 1490, ele menciona ter tomado emprestado de alguém uma amostra de osso que havia sido perfurado por um prego. Só há uma razão para seu interesse nisso. Ele estudava a anatomia da crucificação. Da Vinci tinha habilidade para criar essa imagem realista. Mas por que se arriscaria à condenação eterna, forjando uma relíquia religiosa tão importante, o sudário de Cristo? A resposta é que Da Vinci não era um cristão devoto. Era um homem de ciência, não de religião. Leonardo recusava-se a respeitar as regras severas da igreja. Ele trabalhava no dia de descanso, era vegetariano, interessava-se por alquimia. Todas essas condutas tornavam-no um herege perante a igreja conservadora. A fé no sangue redentor de Jesus não lhe causava problemas, porque ele não acreditava que seria amaldiçoado por isso. A motivação de Da Vinci não se deveu apenas à heresia. Larissa Tracy, especialista em Idade Média, acredita que patronos ricos encomendaram a Leonardo a falsificação da relíquia sagrada. Uma relíquia como a mortalha daria à família que a possuísse grande status político e religioso. Geraria renda em sua igreja porque os peregrinos se amontoariam para vê-la. O sudário de Turim não é a primeira falsificação da mortalha de Cristo. O registro mais antigo do manto de Turim remonta a Liré, na França, em 1353. Mas esse sudário tinha uma aparência bem diferente daquele que existe atualmente. Ele pertencia aos de Charnay, descendentes dos banidos cavaleiros templários e uma das famílias nobres mais antigas da França.
multidões enormes reuniam-se para ver a relíquia sagrada. O sudário trouxe grande riqueza aos Descharnay até o século XIV, quando foi denunciado como uma pintura bem óbvia e ruim. Em 1389, o bispo Darcias escreve uma carta ao Papa Clemente VII, queixando-se do manto, uma falsa relíquia que estava sendo exibida numa igreja vizinha. Ele se queixa que seu predecessor havia sido ludibriado e acreditou numa farsa. Descobriu que já era uma fraude há 30 anos. Sua maior queixa era que esse manto estava atraindo pessoas, peregrinos e dinheiro a uma pequena igreja local. Ele queria que o Papa acabasse com isso. Em 1453, Luís de Savoy, líder da família mais poderosa da Itália, comprou o manto desacreditado dos Descharnay. Nos 50 anos seguintes, raramente ele foi visto. Em algum ponto no decorrer das décadas, o sudário passou por uma transformação aparentemente miraculosa. Quando reapareceu, não era mais visto como uma óbvia fraude pintada. O manto de Turim foi louvado como uma verdadeira relíquia sagrada. Até o Papa declarou genuíno. Não foram só as atitudes que mudaram em relação ao manto, o próprio manto havia mudado. Apresentaram uma versão nova, melhorada. O manto novo e melhorado pode ter sido feito quando a fraude anterior estava escondida no final do século XV, uma época em que Leonardo estava no auge de sua arte criativa. Será que Da Vinci e os poderosos Savoy conspiraram para ludibriar o mundo? O manto de Turim é a relíquia mais famosa do mundo cristão. Mas registros históricos sugerem que essa é uma versão nova e melhorada de um manto bem mais antigo, o que foi denunciado como uma fraude pintada no século XIV. É possível que o manto atual não seja o mesmo que apareceu em Lirey. A sugestão é que talvez outro manto tenha sido criado para substituir o anterior. Seria bem possível refazer uma relíquia, principalmente se essa relíquia estiver bem escondida há muitos anos. Será que os novos donos do manto, os Savoy, recorreram ao maior artista de toda a Itália para fraudar uma versão de aparência mais autêntica? Da Vinci tinha a perícia necessária. Ele sabia bastante sobre anatomia e sobre a estrutura física e muscular do corpo. Ele tinha todas as ferramentas para criar uma imagem como a do manto. Leonardo trabalhava para muitas das famílias mais ricas da Itália. Na Biblioteca Real de Florença, há indícios que o ligam diretamente ao Savoy. Acredita-se que esse desenho seja um autorretrato de Da Vinci. Pertencia ao Savoy, assim como o manto de Turim. Se os Savoy encomendaram a Leonardo que forjasse uma relíquia de aparência mais autêntica, isso não era nada novo. A falsificação de relíquias, infelizmente, era muito comum na Idade Média. No final do século XIV, quando o manto de Turim apareceu na França, havia uma cultura muito difundida de corrupção eclesiástica. As relíquias atraíam multidões de peregrinos, bem como seu dinheiro. As mais lucrativas eram as que estavam diretamente relacionadas ao corpo de Cristo. Nós temos as aparas das unhas dos pés de Cristo, há pedaços e lascas da cruz sagrada, milhares de pedaços da Santa Cruz. Temos o prepúcio sagrado. Houve pelo menos 4 mantos diferentes na Idade Média que supostamente eram o manto fúnebre de Cristo. O manto de Turim é o único que tem uma imagem. Mas o manto de Turim foi considerado a relíquia suprema porque, se fosse genuína, era um elo físico com o corpo torturado e crucificado de Cristo. O sudário que ele descartou ao ressuscitar. Ter, sabe, a imagem de corpo inteiro de Jesus, supostamente, e coberta com seu sangue sagrado e redentor seria o máximo. Não poderia haver melhor relíquia que essa. Curvem-se e venerem o Savoy. Não há nenhum relato escrito que prove que Da Vinci criou o manto de Turim. Ele não escreveu sobre isso em nenhum de seus cadernos, mas ele também nunca escreveu sobre a Mona Lisa.
Se Da Vinci aceitou a encomenda do Savoy, ele foi obrigado a trabalhar em completo segredo. Quando uma relíquia era falsificada, a identidade do artista jamais era revelada. Provavelmente jamais admitiram que a relíquia era uma fraude, porque era perigoso admitir como falsa uma relíquia pela qual as pessoas tinham devoção. Há um problema com a teoria de Da Vinci. A datação por carbono diz que o pano do manto foi tecido entre 1260 e 1390. Mas Leonardo só nasceu em 1452, mais de 60 anos depois. Embora o tecido possa ser datado pelo carbono, é impossível os cientistas datarem a imagem em si. Mas é bem provável que, se Da Vinci estivesse tentando recriar um sudário de 1000 anos, ele não teria usado um pedaço de pano diretamente do tear. Ele teria achado um tecido que parecesse antigo. Da Vinci estava no local perfeito. Florença era um grande centro de comércio na época de Leonardo. Teria sido relativamente fácil para alguém como ele arranjar um tecido antigo. Nos últimos 40 anos, os cientistas tentaram e não conseguiram descobrir como foi feita a imagem do manto de Turim. O fluxo sanguíneo e as feridas pareciam corresponder às do homem que foi espancado, açoitado e crucificado. Mas a antropóloga forense Emily Craig acha que a forma e as dimensões do corpo revelam a imagem como sendo uma farsa. Anatomicamente não está correta. Os braços são longos demais, os dedos também. A cabeça e o rosto não estão em proporção com o resto do corpo. A frente e as costas têm alturas diferentes. Como antropóloga, posso garantir que as pessoas têm a mesma altura, sejam vistas de frente ou de costas. Todos que tentam explicar as proporções dos braços atribuem isso ao rigor mortis e ao fato de o corpo estar dobrado, mas não confere, está errado. Essas imperfeições intrigaram o historiador de arte Nicholas Allen. Ele estuda o manto desde que saíram os resultados da datação por carbono há mais de 2 décadas. Em vez de tentar descobrir como o manto foi feito, os cientistas logo descartaram como uma fraude qualquer. Mas isso não me satisfez. Como ele foi feito? Decidi descobrir como ele foi feito. Allen acredita que a chave desse mistério está nas estranhas dimensões do homem. Após mais de 20 anos de pesquisa, Allen desenvolveu uma teoria que explica essas distorções. Ele acha que o sudário é a primeira fotografia do mundo. Se observar o manto de Turim como ele aparece a olho nu, verá uma imagem negativa de um ser humano. Se tirar outra fotografia dele, obterá uma imagem positiva daquele ser humano, ou seja, o manto funciona como um negativo. Isso é um forte indício de que foi feito fotograficamente. Essa imagem de uma construção rural é considerada uma das primeiras fotografias do mundo. Foi tirada em 1825. Mas seria o manto de Turim um exemplo bem mais remoto de uma fotografia? Embora a câmera só tenha sido inventada no século XIX, o dispositivo óptico que a antecedeu, a câmera obscura, já existia desde 400 a.C. Para testar sua teoria, Allen decidiu recriar a imagem do manto construindo uma câmera obscura. Allen pendurou um boneco representando um corpo humano em tamanho real do lado de fora de uma estrutura. Do lado de dentro, ele escureceu um cômodo e na parede colocou uma lente de cristal redonda. Allen esticou um pedaço de tecido sobre uma moldura. O tecido foi embebido em sulfato de prata, ficando sensível à luz, assim como um filme fotográfico. Todos os materiais usados por Allen eram facilmente encontrados na Itália do século XV, época em que Da Vinci estava no auge de sua capacidade criativa. Assim que a lente é descoberta,
A luz penetra no recinto e projeta uma imagem de cabeça para baixo, fotograficamente perfeita, do corpo sobre o linho. Funciona exatamente como uma câmera fotográfica, só que, em vez de a imagem ser projetada sobre um filme, ela atinge o linho sensível à luz. O sulfato de prata no tecido reage com os raios ultravioleta e começa a mudar de cor. Uma imagem permanente do boneco queima lentamente no tecido. Pode-se dizer que a imagem é feita por um tipo de chamuscamento. Mas isso não resulta do calor, e sim de uma reação química. O processo pode levar até 3 dias para formar uma imagem. Quando a lente é coberta e a luz acesa, a imagem projetada desaparece, exibindo apenas um leve chamuscado. Mas quando o tecido é fotografado, o negativo revela uma imagem detalhada do corpo de um homem, assim como no manto. Quando obtive a primeira imagem no início dos anos 90, fiquei muito empolgado porque todo o meu esforço compensara. Allen acredita que a imagem do manto foi obtida através de uma série de lentes e 3 exposições separadas sobre um pedaço de linho. Uma para a frente do corpo, uma para as costas e uma imagem mais detalhada da cabeça. Isso explicaria por que a cabeça parece ser muito pequena para o corpo e também porque as imagens frontal e dorsal não têm o mesmo tamanho. É bem difícil combinar a imagem separada da cabeça de um modelo com a de um corpo numa fase posterior. Se a pessoa usar apenas a vista sem nenhum equipamento de medição, com certeza haverá uma certa discrepância. Assim que a imagem foi queimada no tecido, Allen acha que o artista usou sangue humano de verdade para reproduzir as feridas da tortura e da crucificação. Allen quer que os investigadores reexaminem o manto. Ele crê que o linho ainda possa conter um vestígio diminuto de sulfato de prata. Se fizessem esse teste, teríamos uma resposta definitiva para esse suposto mistério. Porque se houver prata impregnada no linho a nível molecular, a hipótese fotográfica estaria finalmente consolidada. Se Allen estiver certo e a imagem no manto de Turim tiver sido feita através de uma câmera obscura, então Leonardo da Vinci seria o homem qualificado para estar por trás da lente. Da Vinci era fascinado por luz e lentes, e seu caderno traz um dos desenhos mais antigos, bem como descrições de uma câmera obscura. Ele mostra a luz passando através de uma lente, sua inversão e projeção sobre um plano achatado. Deu a isso o nome de óculos artificialis, ou olho artificial. Se alguém tinha capacidade e perícia para trabalhar com uma câmera obscura ou qualquer técnica fotográfica primitiva, era Leonardo da Vinci. Picnic acha que Leonardo não se deteria diante de nada para obter uma imagem realista de um homem torturado e crucificado. Quando observamos o homem no manto, não vemos só uma imagem pintada, porque não é uma pintura. Observamos a fotografia de um homem crucificado. Leonardo pegou um corpo de uma série de corpos que ele dissecava para sua pesquisa anatômica e realmente o crucificou. O corpo do manto pode ser um dos muitos cadáveres que Leonardo dissecou. Mas e quanto ao rosto? Achar o rosto perfeito para Cristo entre os corpos putrefatos no necrotério seria quase impossível. Então, que rosto o artista e mestre em proporções humanas usou como modelo de Cristo? O rosto no tecido tornou-se a imagem universal e eterna de Jesus Cristo. Antes do manto de Turim, Jesus foi representado de várias formas diferentes. Algumas imagens mostram-no sem barba. E outras bem de frente. Em algumas, ele tem cabelos louros.
em outras, cabelos curtos. O manto de Turim fixou de forma permanente a imagem de Cristo na mente das pessoas. Quem criou essa imagem dispôs-se a criar um rosto que as pessoas acreditariam ser o do Filho de Deus. Mas quem é esse homem? Em 1987, Lilian Schwartz, designer gráfico dos laboratórios Bell, tirou uma série de medidas científicas e detalhadas de 2 rostos. Um foi o da Mona Lisa, pintura de Da Vinci. O outro foi de um autorretrato de Leonardo, já idoso. Quando Schwartz comparou as imagens, ela fez uma descoberta que abalou o mundo das artes. Eu vi surgir essa imagem. Metade era Leonardo e metade Mona Lisa. Na parte superior da cabeça, a linha dos cabelos combinava. E, ao descer lentamente, os olhos estavam alinhados. Mal me contive quando chegou à ponta do nariz. Aí eu gritei. Surpreendentemente, os 2 rostos combinavam de forma perfeita. Todos os rostos humanos são singulares. Assim como os flocos de neve, não há 2 iguais. Essa correspondência convenceu Schwartz de que Da Vinci deve ter usado seu próprio rosto como modelo para a Mona Lisa. Para testar sua descoberta, ela obteve medidas detalhadas de traços importantes dos 2 rostos. O canto interno dos olhos, a área perto do nariz, a distância entre o centro dos olhos, o comprimento do nariz e a área acima dos olhos, conhecida como crista suborbital. Mais uma vez, as proporções dos rostos combinavam perfeitamente. A descoberta foi revolucionária. Se Da Vinci teve a audácia de usar seu próprio rosto para a bela Mona Lisa, não poderia tê-lo usado como modelo na imagem do manto? Quando me pediram para fazer uma análise entre Leonardo e o manto, rejeitei a ideia. Disse que as proporções não se encaixariam de modo algum. Não havia qualquer ligação. Schwartz digitalizou o autorretrato de Da Vinci no computador e o comparou com a imagem do manto. Mas o ângulo dos 2 rostos era tão diferente que era impossível comparar. Percebi que não poderia fazer essa análise porque os rostos deveriam estar voltados para a mesma direção. Mas em janeiro de 2009, Schwartz começou a analisar um desenho diferente de Da Vinci. Esse estudo do rosto de um homem é apenas um dos milhares que Da Vinci fez explorando as proporções faciais. Ele era obcecado por achar a fórmula do rosto perfeito. Quando Schwartz mediu os traços principais desse esboço e os comparou com as medidas tiradas do manto, ela ficou chocada com os resultados. Eu obtive essa imagem que Leonardo havia desenhado, mostrando suas proporções num rosto. Achei que não descobriria nada apenas olhando para elas. Então ajustei as medidas e seccionei as 2 imagens para ver o que obteria. Para a surpresa de Schwartz, as proporções dos 2 rostos combinavam perfeitamente. Os olhos estavam alinhados e dava quase para perceber o topo da cabeça em torno da cabeça do manto. Continuei achando que era impossível, mas as extremidades, as bocas, mais uma vez, combinavam. Fiquei muito empolgada. Descobrir uma coisa dessas faz com que eu me sinta muito, muito bem. Schwartz não sabe quem criou a imagem do homem no manto, mas pode provar que quem fez isso deve ter usado o sistema de proporções de Da Vinci. Não tenho nenhuma dúvida, após todos os estudos que fiz nas últimas semanas, que as proporções mencionadas por Leonardo foram usadas para criar o desenho do rosto do manto. Havia mais surpresas reservadas para Schwartz. Essa pintura mostra o Salvator Mundi, que alguns historiadores de arte acreditam ser um retrato de Leonardo da Vinci quando jovem.
Ao comparar essa imagem com a do manto, Schwartz descobriu uma combinação quase perfeita. Fiquei impressionada. A correspondência era inacreditável. Era semelhante demais. A ponta do nariz e o centro dos olhos, que são muito importantes, combinam. Essa correspondência indica a Schwartz que os dois rostos devem pertencer à mesma pessoa. Será que a imagem misteriosa no manto que fascina o mundo há séculos seria um retrato de Leonardo da Vinci? A imagem do rosto do homem no manto e o rosto do Salvator Mundi combinam exatamente em todos os sentidos. E foi assustador, e foi incrível, e acho que foi a coisa mais empolgante que já me aconteceu. A conexão que procurávamos para provar a conexão entre Leonardo e o manto, mas também superficialmente é algo que não esperávamos, porque se você observar as duas imagens, elas não se parecem. Mas ao submetê-las a teste, descobre-se que são absolutamente precisas. O Salvator Mundi é quase uma assinatura de Leonardo no manto. Lynn Picknett e Clive Prince acham que o mestre da Renascença fez um molde de seu próprio rosto e depois o fotografou. Leonardo é o rosto da Mona Lisa, a mulher mais linda do mundo. E o rosto no manto de Turim, o rosto do Filho de Deus. Eu creio que sua intenção foi legar duas grandes piadas à posteridade, e foram piadas bem-sucedidas durante 500 anos. Se Leonardo pudesse saber que 500 anos após sua morte, gerações de peregrinos ainda fazem o sinal da cruz diante de sua imagem, creio que teria rido bastante e sentiria que conseguira realizar o que havia se proposto. As dissecções de Leonardo deram-lhe acesso a corpos mortos e sangue. Sua fascinação pela luz e lentes podem ter gerado uma técnica fotográfica. Juntando isso à sua audácia e ambição, Da Vinci teve todas as oportunidades para criar essa relíquia forjada, a fraude mais escandalosa de todos os tempos. Quando vejo o manto de Turim, ainda sinto um certo assombro, mas é um assombro pela ciência que há por trás dele, o método pelo qual foi criado, a engenhosidade envolvida nisso. A coisa mais importante para entender Leonardo da Vinci envolve a fome que ele tinha por deixar algo para o futuro, deixar sua marca no futuro. Enfim, não só em nome da arte ou da ciência em si, mas por causa do seu ego. Atualmente, o manto de Turim está escondido, protegido de olhos curiosos. A Igreja Católica não permite mais testes científicos. Até que permitam mais análises, essa imagem continuará a ser um dos mistérios mais fascinantes e duradouros da nossa época. Mas, sejam quais forem as teorias futuras, elas terão de explicar por que o rosto no manto e o rosto nessa pintura de 500 anos são quase idênticos. Versão brasileira, DPN Santos.